Bom, agora como foi o processo diário da criação? Agora nós vamos ver aí dia a dia como foi esse processo. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 3 a 5, nós vamos ver o que aconteceu no primeiro dia. E nós lemos o seguinte: Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, nós percebemos aqui Deus criando, né, a luz e Deus separando a parte clara da parte escura. A parte clara chamou Deus de dia e a parte escura chamou Deus de noite. Então, separação entre dia e noite, o primeiro dia. Segundo dia, nós podemos ler no versículo 6 até o versículo 8. E lemos o seguinte: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Então agora Deus separa as águas embaixo, né, sobre a terra, das águas que estavam ali nos céus, em forma de vapor, ou seja, as nuvens. Então, as coisas começam a tomar uma forma, né? A terra, que antes era assim, forma e vazia, começa a tomar uma forma. E chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Então, segundo dia, a criação do firmamento, que é os céus, e separação entre as águas nas nuvens e as águas na terra. Agora, o terceiro dia, nós podemos ler aí do versículo 9 ao versículo 13. E diz o seguinte: Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Então agora Deus separa a parte seca da parte com água. Então a parte onde ficou a água, Deus chamou de mares, oceanos, onde nós vemos hoje, né, as águas amontoadas, acumuladas, os mares, os oceanos, e a parte seca ele chamou terra, que é o lugar sobre o qual hoje nós caminhamos, nós construímos as nossas casas. Então, a terra, parte seca. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, o terceiro dia, Deus fez a separação entre a terra e os mares. E Deus também criou as plantas. Percebemos agora uma coisa mais com uma forma, né? Então, ali começa a haver agora a possibilidade de vida. E aí Deus cria as plantas. Quarto dia, nós podemos ver do versículo 14 ao versículo 19. Houve tarde e manhã o terceiro dia, diz ali o versículo 13, finalzinho. Diz assim: também disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e luzeiro é esse? É o sol. O menor para governar a noite, que é a lua. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Então, no quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Quinto dia, nós podemos ver do versículo 20 ao versículo 23. Nós lemos o seguinte:
Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Então, no quinto dia, houve a criação dos animais marinhos, das aves e dos peixes. Percebemos agora a terra começando a ser povoada. A terra que a princípio era sem forma e vazia, agora ela já tem uma forma e começa a poder ser habitada. Sexto dia, nós podemos ver aí no versículo 24 ao 26, depois também o versículo 31, que diz assim: disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Viu Deus tudo quando fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, o que foi criado no sexto dia? Foram criados animais terrestres. E olha, importantíssimo, foi criado também o ser humano. Então, se alguém lhe perguntar em qual dia da criação você foi criado no sexto dia, tá certo? Depois nós vamos para o sétimo dia. Gênesis capítulo 2, agora versículo de 1 a 3. Assim, pois, foram criados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Sabe, no sétimo dia a obra de criação já havia sido concluída. O que Deus agora fez? Nós lemos que Deus, ele descansou nesse dia. Mas será que Deus estava cansado? Ou melhor, outra pergunta, será que Deus se cansa? Quando nós lemos lá em Isaías capítulo 40, versículo 28, ali diz assim que o nosso Deus, ele não se cansa e nem se fadiga. Então, se Deus não estava cansado, por que ele descansou? Ele descansou, nós podemos compreender aí através da palavra de Deus, para admirar toda a sua obra de criação. E também para nos dar um exemplo, porque o homem também havia sido criado no sexto dia, ele também não estava cansado. Então, ele descansou com Deus para contemplar toda a obra das mãos do Senhor. Então, Deus ele dá o exemplo descansando. E um detalhe, diz que no sétimo dia ele abençoa esse dia e ele santifica também esse dia. E quando nós vamos para os textos bíblicos, quando nós lemos a palavra santificar, santificar significa separar para um uso santo, um uso sagrado. E Deus faz isso com o sétimo dia. E esse é um tema para os nossos próximos estudos. Mas então, no sétimo dia, Deus descansou, abençoou e santificou. Antes de nós entrarmos na nossa próxima questão, uma coisa interessante que talvez você tenha percebido. Após cada ato de criação, nós vemos Deus dizendo assim, olha, e viu Deus que isso que ele fez era muito bom. O que significa isso? Significa que quando Deus criou tudo que nós podemos ver, inclusive eu e você, Deus criou perfeito, criou bom.
Às vezes as pessoas olham para as tragédias, para o mal, para as doenças e pensam, por que que Deus criou, né, tudo isso, né, de ruim para trazer tanto sofrimento para o ser humano? Mas nós vemos aqui através desse estudo que Deus criou tudo perfeito, tudo bom, mas o mal passou a existir por causa da desobediência, né, do primeiro casal. Então, o pecado entrou na vida do ser humano e, consequentemente, também o mal. Mas, originalmente, Deus criou tudo perfeito. Esse era o desejo de Deus, que tudo permanecesse perfeito. E o pecado ele foi um intruso e acabou aí trazendo todo esse sofrimento e toda essa angústia sobre a nossa vida. Mas quer uma boa notícia? Da mesma forma que Deus criou todas as coisas, ele pretende recriar. Ele prometeu que voltaria aqui a essa terra para nos levar para morar junto dele e que ele recriaria esse céu e essa terra que hoje nós conhecemos da forma perfeita como era no início. Amém?